senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos, fale comigo, cavacos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, amém? E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias, amém? Vamos repetir o 16? Da panela a farinha não se acabou e... glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque sua Bíblia sobre a cadeira e vamos, dar uma caminhadinha aqui. Eu sei que você já entendeu. Pode se sentar em nome de Jesus? Você já entendeu a leitura do texto todo, né? Deus aqui, Ele está fazendo algo extraordinário em uma vida. E o texto que nós acabamos de ler é sobre o ministério de Elias, no livro de 1 Reis. Quando Elias, então, ele vai fazendo ali o seu ministério. E eu li antes um pouquinho, lá no livro de 2 Reis, onde um dos filhos de Acabe, ele manda então os seus mensageiros consultar ao Deus dos filisteus. Porque naquele tempo Israel vivia uma vida toda descontrolada. Deus era o Deus daquele povo. Deus era o Deus que manifestou com milagres no meio dele. Mas no caminhar da história você vai ver que eles haviam se perdido. Muitos deles não falavam mais com Deus, muitos deles não lembravam dos feitos de Deus, inclusive os próprios reis, os próprios filhos dos reis, porque quando os pais praticam algo que é mal, na maioria das vezes não é uma coisa certa, mas na maioria das vezes os filhos copiam, aquilo que é uma parte ruim. Tomara a Deus que não seja na sua vida, nem na minha vida, em nome de Jesus, não é verdade? Mas quando o rei ali fazia algo mal, os filhos também às vezes eram tendenciosos a fazer praticamente a mesma coisa ou talvez pior. E ali nós vimos que quando Elias encontra com esses mensageiros pelo qual o rei havia mandado eles irem lá para perguntar ao Deus Baal se ele ia sarar da doença dele ou não, a história vai dizer que ele estava numa janela, este rei, esse filho do rei, e ele caiu daquela janela e diz a história que ele adoeceu. Então ele manda os mensageiros perguntar se ele se levantaria daquela cama ou então se ele ia bem de saúde. Na verdade, quando Elias encontra com esses mensageiros, Elias ele manda a verdade, a pergunta ao rei, ao filho do rei, dizendo assim, olha, era Acasias. Ele diz assim, por um acaso, não há Deus em Israel para que você consulte outros deuses, ou seja, o Deus dos filisteus? Porque havia Deus em Israel, então o certo era consultar a Deus de Israel, porque este Deus é o Deus da verdade. Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que manifesta poder.
E ali Elias vai e fala para ele: não, com as minhas palavras, desta cama, deste leito, você não vai sair, você vai morrer. Então, todas as vezes que Deus levantava um profeta como boca de Deus naquele lugar, é porque o povo havia se desviado. Mas o povo queria saber a verdade. Todos nós queremos saber a verdade, não é verdade? Olha, eu dizendo não é verdade. A gente procura pela verdade ou por uma verdade. E ali o profeta falou para ele a verdade. Não uma verdade que estava no coração do profeta, mas a verdade na qual Deus havia dito para ele. E quando nós queremos saber a verdade, existem muitas verdades. Mas a grande verdade é aquela que Jesus Cristo, ele fala lá em João 14, verso 6. Ele diz: eu sou. Diga comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a única verdade que tem é Jesus Cristo. Ele é a verdade. É Ele quem fala conosco daquilo que precisamos até mesmo ouvir. Não muitas vezes o profeta, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Ele falava verdades com o povo dele. Ele falava verdade com os seus discípulos. E como é ruim, como é difícil ouvir verdade, né? Mas Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E diz também: ninguém vai ao Pai. Então Ele é o Senhor da verdade. Então, quando nós lemos aqui este texto falando a respeito de Elias com o encontro a uma viúva, eu dei o nome de um encontro que transforma, porque aquela mulher, ela estava vivendo uma realidade. A Bíblia vai dizer que havia fome naquela cidade e não chovia durante um bom tempo, uns 3 anos. E aquela mulher, então, ela era uma mulher viúva. Naquele tempo, as viúvas, elas não trabalhavam fora. As viúvas, depois que os seus esposos morriam, se não fosse um homem afortunado, bem bom de bolso, o que aconteceria com ela? Ela ficaria na sua casa, ela dependeria de alguém rendê-la. Ela, então, tinha que ir para uma igreja para alguém sustentar. E o texto vai dizer que Elias estava no seu ministério, e Deus também, quando ele envia um profeta para falar algo para aquela cidade, o profeta também sofria as consequências daquele lugar. É tanto que fala que Elias, ele não tinha chuva, e ali ele estava em uma cidade pelo qual Deus havia mandado ele. E ali Deus o alimentou. Durante o tempo em que ele estava naquela cidade, Deus proveu, Deus alimentou Elias, e agora Elias vai e precisa sair daquele lugar, porque o ribeiro de Querite secou. Mas Deus havia dado providência durante todo o tempo em que o profeta estava naquele lugar. Agora ele vai para uma cidade, vai ao encontro de uma mulher viúva, gentílica, uma mulher na qual não está em nenhuma genealogia, uma mulher na qual não tem o nome, mas eu dei o nome para ela hoje, sabe, pastora Dayana? Vamos chamá-la de Lourdes. Lourdes estava com um problema muito difícil. Havia fome, seca naquele lugar. E o profeta chega então naquela porta daquela cidade, que Deus havia mandado ele ir lá, e disse para ele assim: ó, vai, que lá você vai encontrar uma viúva que te sustente. Qual era a condição daquela mulher? Ela era viúva. A cidade estava em seca. Não havia nada para ela comer. E o texto vai dizer que ela estava à porta da cidade. Quando ela encontra com Elias, ela estava à porta da cidade apanhando lenha. E esse encontro foi marcado de uma grande expectativa. Eu vejo que Elias tinha uma expectativa no coração dele. Se Deus mandou eu para um lugar, né, Patrícia? E lá tem uma viúva que me sustente. Você já imaginou você estando em um lugar que a água já secou, o ribeiro já secou, não tem água, não tem mais
Nenhuma provisão. Aí Deus fala com ele assim: vai lá para a cidade de Sarepta, que lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Qual é o primeiro pensamento da gente? Ele vai chegar lá, a viúva tem dinheiro, vai me fazer um banquete, vai ter água para me beber, vai ter carne para me comer, porque Deus não vai fazer isso comigo, porque eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não é isso que passa às vezes na cabeça da gente? Porque eu sirvo a Deus, porque eu entreguei a minha vida a Deus, mas nenhum de nós estamos isentos de passar por dificuldades. E Elias entra naquela cidade, ele depara com aquela cena. Uma mulher apanhando o que? Lenha. Que depois eu li aqui, vocês viram ela falando que é cavaco. Acho que nem lenha tinha. Na casa dela não havia grande coisa. E diz a palavra de Deus que Elias, então, ele chega diante dela e fala para ela assim, ó. Vou ler o 10. Então se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ela a chamou e disse: traz-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E aquela mulher, naquele mesmo momento, ela obedeceu. Ela obedeceu o profeta e ela foi ia pegar água. Depois ele chama ela novamente e fala assim: olha, traz para mim também um bolo, espera aí. E indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Naquela casa, naquele momento, ela saiu para pegar os gravetos, ou seja, a lenha, para fazer a última comida para ela comer e para dar aos seus filhos. O que ela poderia ter falado com o profeta? Você já imaginou se um profeta chegar diante de você e você está com a vida, né? Nessa situação, e ele fala: traz para mim primeiro, traz água, traz pão. O que você falaria para ele? Sujeito folgado, né? É o que passa na mente. Vamos falar no popular aqui, né, gente? Não é isso que fala? Cara folgado. Estou aqui sem nada para comer e ele ainda pede: faz para mim primeiro, traz para mim primeiro. Mas quando nós vimos que é um profeta, que é um homem de Deus, e que da boca dele sai a palavra de Deus, e hoje nós vimos aqui a palavra de Deus, Deus falando conosco, o que é que nós precisamos fazer primeiro, que a palavra diz, é buscar o reino de Deus. Aquela mulher estava falando com o profeta, mas ali era Deus falando com ela: vai, faz para mim primeiro. Mas o profeta não ia comer? Sim, mas era a palavra do profeta, do homem de Deus. E o que que Deus quer de nós hoje? Faça para mim primeiro. Faça para minha casa primeiro. Porque na maioria das vezes nós, como estamos com a vida em abundância, a primeira coisa que nós fazemos, que eu já fiz isso, né, irmãos? Às vezes a pessoa acha que não, né? Testemunhos. E a primeira coisa que a gente faz é começar a viver, é sair ao domingo, é deixar o culto para trás, é não participar antes de uma escola bíblica dominical. A primeira coisa que a gente faz é: estou de boa, vou para a casa da tia Candinha, ali a tia ela faz o bolo, ali ela faz o café da tarde, e a gente se envolve no papo, e quando se esquece, meu Deus, não dá tempo. Foi-se o dia. Então Deus, Ele quer que tudo aquilo que temos é dEle, é para Ele. Nada que temos é nosso. Então Ele quer que faça para Ele primeiro. Faça primeiro. Claro que em primeiro lugar você vai dizer: olha, está a minha família, sim, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas que todo mundo fala, né? Mas também tem a obra de Deus, tem a casa de Deus, tem um momento de você cultuar o Senhor, é isso que Deus quer.
que você o adore, que você coloque ele em primeiro lugar na sua vida. E aquele profeta vai e fala isso com aquela mulher e ela o obedece. Ela obedece ele por causa de quê? Porque o mesmo texto vai dizer a nós que Deus havia ordenado aquela mulher. Deus tem uma ordem para você hoje. Deus ordenou você, te comissionou a algo hoje. Então, sobre a vida daquela mulher já havia uma ordem de Deus. Deus conhecia o coração dela. Deus sabia quem é ela. Não que podemos tirar ali o livre-arbítrio, não. Porque Deus, Ele conhece seu coração, Fabiana. Deus, Ele sabe com quem Ele pode contar. Deus, Ele sabe a quem Ele vai fazer um milagre. E ali aquela pessoa com o coração grato vai receber. E foi assim a vida daquela mulher. Ela obedeceu a voz do profeta, ela obedeceu a voz de Deus. E diz a palavra que ela então, ela foi e fez o que o profeta havia dito. E aí termina nesse texto aqui que diz assim, ó, e a farinha o quê? Não se acabou. E o azeite também. Houve provisão de Deus naquele lugar. Em meio à crise, em meio à falta, há provisão de Deus neste lugar. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei qual é os problemas que você tem enfrentado. Quem sabe aquela mulher, quem sabe aquela viúva tinha uma vida farta, uma vida arregalada, ali com seus filhos, tinha o que comer, tinha o que beber e tudo. E ela chegou a essa situação, que talvez não seja a sua, e talvez não seja a minha hoje. Mas quantos aqui já passaram situações difíceis? De você esperar, quem sabe, o seu marido chegar para encher as latas. E às vezes você não poder nem contar para o vizinho. Quem já passou por isso? Mas Deus estava naquele lugar para abençoar aquela mulher. Deus havia preparado um homem de Deus para que ela não faltasse. Ali eu vejo a dona Lourdes, que eu disse, com uma esperança. Porque na maioria das vezes, quando chega algo dentro da nossa casa, ou quando a gente está vivenciando algo muito ruim, o que a gente faz? A maioria faz. Senta e espera. Dona Lourdes não. Era a última alimentação dela. Era a última refeição dela. Mas ela se levantou e foi. O comodismo não pode entrar na nossa vida. Nós não podemos aceitar as dificuldades, elas vêm. Mas nós não podemos aceitar certo tipo de coisa, sabe por quê? Porque no momento em que você senta, e no momento em que você para, no momento em que você perde a esperança, apesar de dizer que tem um ditado popular, que a esperança, ela é o quê? Pois é, a dela não morreu. Porque não deu tempo, glória a Deus por isso. Porque ela se levantou, ela foi, e ela fez o que o profeta disse, e ali, a casa dela, houve abastança. Houve alimento, houve pão, houve o azeite. E dona Lourdes, eu creio que ela ficou muito feliz. E quando nós ficamos saciados, satisfeitos com aquilo que Deus faz, o que a gente fala? A gente conta. A gente testemunha, não é isso? Porque é bom dizer o que Deus fez na nossa vida. O que Deus faz na nossa vida. Então este Deus, eu quero dizer para você nessa noite que esta mulher era uma mulher gentílica, ou seja, gentia, ela não fazia parte. Eu não sei aqui nessa noite se tem alguém que já entrou aqui na igreja, ou alguém que está ouvindo aí, que é alguém que não professa nenhuma religião. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele escolhe quem Ele quer. E Ele usa quem Ele quer para abençoar a sua vida em momentos de dificuldades.
Em momentos em que ali o desespero está tanto, Deus ele envia profeta na sua casa, Deus ele envia pessoas para te abençoar, Deus ele envia gente para estar contigo. Mas é necessário você também olhar para aquela pessoa e ver se aquela pessoa é realmente alguém de Deus. Porque muitas vezes chega alguém para te ajudar, mas é alguém que vai falar que a língua é maior do que o corpo, que às vezes vê a dificuldade do irmão, mas quer se expressar. Então vigie em toda a sua vida aquilo que Deus coloca na sua casa, naquele que abre a boca para falar algo com você. Talvez ele seja realmente um profeta, alguém, uma mulher de Deus, mas vigie, porque nem todos estão preparados para ouvir o que Eliseu ouviu daquela mulher. Não tenho, tem só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Às vezes nós precisamos cuidar muito da nossa vida, com quem nós expressamos algumas coisas, com quem nós contamos alguma coisa. Esse 2023, pastora Dayana, eu disse assim, vou fechar minha matraca. E eu cheguei numa casa onde eu trabalho, você acredita que eu cheguei lá e olhei, limpando lá, eu vi lá um livro, fecha a matraca? Falei, confirmado, Deus. Fecha a matraca. E eu disse assim, eu vou pedir ela para que eu possa ler esse livro. Ela disse, eu nem li, meu marido me deu, então eu disse, tem duas aqui para fechar a matraca. E às vezes nós queremos expressar, nós queremos falar. Mas o seu coração hoje precisa ser voltado para Deus. Para falar com Deus primeiro o que você precisa. Ela foi no momento certo ali, havia um encontro, estava tudo certo ali, o profeta, um homem de Deus, e ela falou tudo aquilo que ela sentia no coração, o que estava se passando com ela. Eu creio que ali depois rolou um papo muito grande, né? Porque esse profeta foi morar, foi estar naquela casa, e ali eles foram alimentados durante todo o tempo. Então hoje, para você viver, você encontra com Deus, mas para viver o melhor de Deus, faça escolhas. Tem um ditado que diz que perdi aqui agora a palavra. Isso, recobrou aqui, porque a idade está pegando aqui. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, na hora de você expressar sua dor, na hora de você expressar o seu sentimento, na hora de você expressar algo da sua vida, primeiro entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai te falar verdades. Porque muitas vezes nós queremos ouvir verdade do outro, mas essa aqui é a verdade. E diz a palavra que ela é a verdade que liberta. Quando você tem um encontro ali marcado, quando você encontra com Deus na sua vida, tem que gerar mudança. Tem que gerar mudança. Como diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Gente, isso surgiu aqui agora. Não faz parte do esboço de nada aqui que eu escrevi. Mas Deus sabe com o que Ele está falando aqui nessa noite. Porque todas as vezes que eu vou, eu peço a Deus, Deus, que o Senhor fale o que o Senhor quer trabalhar no coração de um. Porque uma alma vale muito mais para Deus do que 1000. Apesar de que 1000 é bom, mas uma alma vale muito mais. Então que a partir desse ano, para viver essa vida de transformação, vamos ficar mais calados em certas coisas da nossa vida e vamos falar somente para as pessoas pelas quais você confia. Eu tenho gente que eu confio. Eu tenho lá na minha casa, lá um túmulo. Ela deve estar assistindo agora. Mas é fechado, amém, irmãos? Porque tem túmulo que é aberto, né? Você fala uma coisa, morreu ali, acabou ali. E Deus, Ele quer que vivamos o melhor dEle na nossa vida.
Mas é necessário cada um de nós tomarmos uma posição, tomarmos uma decisão. E foi isso que essa mulher fez. Ela não ficou em casa, mas ela procurou a pessoa certa. Deus, Ele é aquele que abre portas onde não tem portas. Deus é aquele que transforma vidas. Deus é aquele que vai e pode mudar a sua casa, a vida dos seus filhos, da sua família. Em nome de Jesus, porque eu creio nesta palavra de Deus. A igreja do Evangelho Quadrangular está fazendo 50 anos de ministério. Eu vim até para homenagear. Glória seja dada a Deus por este lugar, por este templo, que eu não conheci hoje, mas eu conheci em 1976, quando ali o pastor Mário pregava, quando ali a minha família, que não estava nessa situação desta mulher aqui, com fome, prestes a morrer, mas dentro da nossa casa tinha gente prestes a morrer. E Deus entrou naquele lugar. Deus estava naquele lugar. Deus entrou na vida de muitas pessoas. Deus entrou na nossa vida. Deus, Ele curou. Deus libertou. Deus salvou. E Deus operou milagres. Então, quando nós estamos reunidos aqui nessa igreja, o que nós vamos passar um para os outros? Eu passando para vocês o que Deus disse a Josué. Tende bom ânimo. Mas tem outra palavra que vem antes. Esforça-te. Esforça-te. Quer viver o novo de Deus? Quer viver o que Deus tem preparado para você? Esforça-te. Ela foi pegar cavacos. Quando eu estava preparando, eu vi lenha. Depois eu vi cavacos. Porque existe também aquela pessoa que ela está acomodada, de tal forma que ela não consegue se levantar. E o problema, muitas das vezes, eu quero dizer aqui agora, nessa noite, em nome de Jesus, não é o inimigo, não é Satanás. Porque na maioria das vezes a culpa vai jogar lá, claro que ele tem parcela disso. Na maioria das vezes é preguiça mesmo. É falta de coragem. É falta de se esforçar. Porque quantas vezes eu já ofereci algo para alguém e disse, eu vou fazer isso? Não. Né, pastor Eli? Quer viver o melhor de Deus. Quer viver o que Deus tem. Mas também eu tenho que passar para você uma verdade. Esforça-te. Tende bom ânimo. Que Deus fará você herdar a terra pela qual Ele prometeu aos nossos pais. Mas precisa se esforçar. Precisa de batalhar. Eu acho que eu já contei uma história aqui uma vez. É de um homem que ele chega até um profeta. E ele pede ao profeta uma oportunidade. Ele estava desempregado. Aí o profeta disse assim, olha, você vai, senta naquela porteira ali. E a primeira vaca que passar, você pega no rabo dela. E assim ele obedeceu à voz do profeta. Mas ele sentou na porteira, tudo direitinho. E esperou a vaca, as 10 vacas passar. Tinha 10. Mas o que o profeta disse? A primeira. Aí a história vai dizer que começou a vir uma vaca magrinha, pastor Eli, sacudindo ali com as pernas, toda atrofiadazinha, fraquinha. E ela passou, ele disse, não é isso que Deus tem para mim, não. Eu sou filho de Deus. Deus tem coisa melhor para mim. Deus tem coisa melhor para você, amém? Eu estou falando de oportunidade. E a vaca passou completinha, as perninhas, o rabinho, tudo direitinho. Aí veio a segunda, faltando a orelha. Não, isso não é para mim não, Deus não quer isso para mim não. A segunda, a orelha esquerda, a outra manca. A sexta, né, sem o chifre.
E foi passando as vacas, ele foi deixando para esperar a oportunidade, a melhor que Deus ia dar para ele. Aí vem aquela última vaca, gorda, rebolando, com chifre, com orelha, vem toda lá bonita. Quando ele se prepara, é essa oportunidade que Deus me deu. É agora que eu vou, não tem isso? É agora que eu vou pegar. A vaca estava sem rabo. Isso é para refletir. A primeira oportunidade. Muitas das vezes vem coisas nas nossas mãos que nós jogamos fora. A crise, ela pode estabelecer? Pode. Porque nós não podemos confiar no homem, confie em Deus. Quando Deus falar com você, confie em Deus. Que mesmo na dificuldade Ele vai te honrar. Mesmo na dificuldade você vai vencer. Porque Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. E todas as vezes que tiver dificuldade na sua vida, hoje, na hora que ela cantou esse cântico, eu estou olhando para os montes. Olhe para os montes. Porque o socorro, ele vem é do Senhor. O socorro de Deus não vai vir em um governo, igreja. Entenda isso, tem muitos que estão esperando, vai melhorar, vai acontecer isso. Oh Deus, eu não sou boca de maldade não, mas confie no Senhor, confie em Deus, o Todo-Poderoso, que Ele é quem vai te amparar nos dias da dificuldade, nos dias de luta, nos dias de tribulação. Somente Deus, Ele pode fazer isso por você, mas não perca a oportunidade. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria que você, aleluia, aplauda ao Senhor nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tem essa promessa para nós, amém? De viver e gozar o melhor de Deus na nossa vida, mas é necessário, comece a catar cavaco. Se não tiver outra alternativa, não fique aí esperando o bom chegar. Que Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te abençoar, porque eu creio nesse Deus que nos sustenta todos os dias. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse de pé. Hoje aqui tem pastoras, tem pastora Dayana, glória a Deus, pastora Eri, pastora Ângela, tem pastora Patrícia, tem pastora Fabiana, amém? Glória a Deus. E nós vamos aqui cantar mais uma vez esse cântico. E que você grave ele no seu coração. Porque você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua causa. Talvez você não está no estado desta mulher, né, catando cavacos ou lenha, não sei. Mas você está em estado aí de morte, desanimado, sem saber o que vai fazer, sem saber qual a direção tomar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, como o pastor Ricardo disse domingo, as outras coisas já são outras, vos serão acrescentadas. Porque Ele é o Deus que cuida de nós, amém? Ele é o Deus que cuida de você. Ele é o Deus que está cuidando da nossa casa. Ele é o Deus que está cuidando da nossa família.